Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos sobre o desafio de identificar as emoções. Então, eu já fiz vários vídeos falando sobre as emoções, a importância de se observar suas emoções no dia a dia, no decorrer do dia a dia. E muita gente, eu percebo que ela não dão muita atenção a isso, que é algo que pode mudar o resultado no dia, durante o seu dia, completamente. Você pode se libertar de situações ruins, negativas, se você passar a observar mais as suas emoções. Elas criam mundos, tá? E se você tiver algo, se sentindo mal e for fazer algo, pode ter certeza que o resultado será ruim, entende? Elas interferem em tudo. Elas são um sinalizador, uma bússola. As emoções, as nossas emoções são a nossa bússola, entende? Por isso que eu sempre faço vídeos falando sobre as emoções. E quando você toma uma decisão por fazer alguma coisa, elas estão contidas ali. E elas podem te ajudar muito, entende? Então, vamos lá. Vamos começar do começo. Eu trabalho com uma ferramenta, meu nome é Rosa, eu trabalho com uma ferramenta EFT, de limpeza emocional. Emotional Freedom Techniques. É uma técnica, repito, de limpeza emocional, que ela faz o quê? Qual é o objetivo, o propósito? Ela visita situações traumáticas do seu passado e ela limpa as questões, as memórias que você tem de dor, de traumas que você viveu, entende? Isso, gente, com a minha experiência. Mas eu já vi outros terapeutas limpando, utilizando essa ferramenta para limpezas do corpo, doenças no corpo, problemas financeiros, problemas de saúde, qualquer outro tipo. O meu trabalho, o meu objetivo visitar memórias do passado, de traumas, que fazem você mudar a sua visão de mundo completamente. Eu passei por essa experiência, eu fiquei 4 ou 5 anos limpando experiências negativas no meu passado, então eu posso entregar isso com propriedade e o quão diferente fica a sua vida no agora quando você limpa isso. O que é limpar? Você vai entrar na cena de dor que você viveu, uma cena traumática que você tem na infância, ou na adolescência, ou na gestação, abandono, qualquer tipo de dor. Aí você visita uma situação ali, você traz a cena para sua mente e avalia, gradua a emoção no seu corpo quando você olha para essa cena, dá um nome e faz a frase de preparação. Mesmo eu sentindo tristeza ao passar por essa situação, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Você faz 3 vezes a frase de preparação, olhando para a cena, você toca nos pontos e fala o que você está vendo nessa cena. Você pode contar a história que aconteceu no dia do trauma, ou falar somente a emoção que você está sentindo olhando para essa cena, tá? Quando se tem outra pessoa nessa cena, você fala dessa pessoa, toda amargura, toda angústia, toda dor que você estiver sentindo em relação a essa pessoa nessa cena. Qual que é o objetivo final? Ela vai limpar, ela vai transmutar essa cena, ela vai ficar em paz. Você vai ficar em paz quando você olhar ou quando você contar essa história para você mesma. Ela vai, no final, você vai se deslocar da cena. Porque o começo você vai estar inserido dentro, vai estar mais colorida, é sinal que tem muita carga emocional negativa. E o final você vai deslocar da cena, você vai ver a cena distante, você vai estar vendo a afastada e vai sentir paz no corpo ao olhar para essa cena, entende? Aí você deu paz, né? A sua visão de mundo em relação a essa pessoa, em relação a essa situação vai mudar, você vai ficar, o seu corpo vai ficar muito em paz. E se você não tem ódio, raiva em relação à pessoa contida nessa cena, vai vir um perdão natural, porque você limpou a carga emocional negativa em relação a essa cena e a essa pessoa, entende? É só você falar todos os detalhes contidos nessa cena, com o que você viveu ali, o que a pessoa disse, fez para você naquele momento, entende? Quanto mais detalhes você falar, expressar nessa cena, quanto maior os detalhes, mais limpa vai ficando. Você vai transmutando as energias negativas
e você vai ficando mais em paz. Você vai sentir o seu corpo mais leve quando você for no final disso. Quanto tempo leva? Em 1 hora você já consegue zerar uma cena, você já consegue limpar. Por isso que a gente sempre indica você pegar uma cena de dor, de trauma que você viveu, uma cena por dia, 1 hora por dia só. Aí você consegue limpar e você vai ver em uma semana o quão em paz você vai ficando. Essas emoções traumáticas, elas atraem uma infinidade de pensamentos negativos, tá? E eu disse no começo que essa ferramenta, ela limpa emoções reprimidas. Elas estão contidas nessas experiências traumáticas e no dia a dia também, quando você vai no trabalho, por exemplo, e aí o seu chefe te chama e começa a verbalizar palavras pesadas para você, ou te ofender, ou falar algo que você não gosta. Você está ouvindo ele falar, e aí ao mesmo tempo você não fala, você se cala. O que que você, daí você sente alguma coisa ali. Você sentiu, você reprimiu, você guardou. Essa emoção que você guardou diante do que você estava ouvindo ali, não falou nada, ela vai para um lugar do seu inconsciente, somada a todas as experiências que você viveu traumáticas, elas são energias vivas, pulsantes, como eu disse, e elas atraem um monte de pensamentos negativos, insegurança. Elas futuramente elas vão para o seu corpo, elas vão te deixando mais fraca, você vai ficando com mais preguiçosa para levantar, entende? Sabe que a pessoa tem dificuldade em acordar de manhã cedo, você vai ficando mais preguiçosa, menos ativa, vai te enfraquecendo, vai enfraquecer o seu corpo, tá? Essas emoções negativas enfraquecem o nosso corpo. E aí você fica debilitado a doenças, inseguro, com medo. Você ouve as notícias, já vem aquela emoção de medo, entende? Esse é o objetivo da ferramenta IFT, limpar emoções que nós reprimimos durante o dia. Não só essa ferramenta tem esse poder, esse objetivo, quando a ferramenta Ho Oponopono também faz isso. Só que o Ho Oponopono é diferente do EFT. O Ho Oponopono, você entrega a situação para a divindade, aí você precisa falar as 4 palavras, e aí ela vai purificando essa cena. É só você verbalizar e verbalizando essas 4 palavras, e aí você vai purificando a cena. Particularmente, eu gosto dessa ferramenta EFT, Emotional Freedom Techniques, porque você vê na hora a cena transmutada. Você sente paz na hora ali, sabe? E aí eu passei 4 anos, eu encontrei situações que eu tinha vivido, mas eu não tinha consciência. Quando a gente passa por algumas situações de dor, a nossa mente encobre aquilo, para a gente viver bem aqui, né? A mente encobre, e aí e essa energia negativa, ela fica ali, atraindo situações. Eu consegui encontrar situações de dor, limpei isso, e a minha vida deu um looping, assim, a minha mente, eu estou muito mais em paz, muito mais tranquila, muito mais alinhada e segura, entende? E as situações negativas, essas situações que nós vivemos, elas atraem uma série de situações negativas, tá? E para mim diminuiu bastante. Eu não tenho tanto, não chega para mim tanto conflito assim, negativo, ruim, sabe? Como chegava antes. E não, eu não atraio tanto, eu não sinto tantos pensamentos negativos quanto eu tinha antes. Eu lembro que eu ia para a faculdade, eu ia com uma série de inseguranças e pensamentos negativos aflorando na minha mente, sabe? Uma insegurança absurda, tremeira, medo, insegurança, uma solidão, uma apatia, não queria levantar de manhã cedo, uma preguiça muito grande, sabe? Então, elas afetam muito, alteram o nosso corpo, alteram a nossa visão de mundo. A gente começa a projetar isso, essa negatividade fora, e começa a julgar as outras pessoas, entende? E o propósito dessa ferramenta é limpar essas emoções. A hora que ela limpa essas emoções, é como, exemplo, se estivesse tirando véus da sua mente. Aí ela tira esses véus negativos da sua mente e você passa a enxergar o mundo de forma mais limpa. Não estou falando que você vai ver o mundo cor-de-rosa. Não, você vai ficar mais em paz. Aí a sua frequência vai elevar, você vai ficar mais em paz. Muitas situações que chegaram ou pessoas não virão mais, mas as situações você vai ter mais as situações negativas você vai ver durante o dia a dia, que você vê o mundo acontecendo, só que você vai sentir compaixão.
você vai ter compaixão, entende? Você vai entender mais, você vai passar a ter os pensamentos de Deus, porque você é um com Deus, a sua essência é divina, entende? E o que te impede de acessar essa divindade dentro de você são essas emoções que te cegam, entende? E elas criam emoções negativas e projeções, entende? Mas, enquanto estivermos aqui, eu digo que eu passei por 4 anos essa limpeza, a gente sempre vai ter alguns desafios, sim, tá? A gente está aqui, é uma escola, só que elas diminuem muito, tá? Porque eu já limpei bullying, abuso, assédio, rejeição, carência, eu limpei uma culpa, eu limpei uma série de situações na minha vida. Então, eu posso te afirmar que a gente fica muito mais tranquilo, muito mais alinhado, tá? Após limpar essas questões, tá? Isso eu posso garantir para vocês. E outra coisa que é o objetivo desse vídeo é as pessoas não darem tanto significado e vão reprimindo essas situações. Tem gente que está tão acostumada a reprimir que elas vão reprimindo, elas vão para o corpo e o corpo vai danificando, vai ficando mais, entende? Encurvado. Você percebe o olhar da pessoa mais cabisbaixo, entende? Ela vai ficando mais. E aí a visão de mundo fica assim: ah, o mundo é o caos, só reclamando, entende? Aí a pessoa vai murchando, entende? Até a hora que ela entra em óbito, porque o corpo não aguenta tanta negatividade. Você vai perceber isso quando você for limpar uma cena, você vai olhar para a cena de dor, a maior cena de dor que você tiver, você vai ver quanto o seu corpo vai ficar leve e bem, entende? Foi isso que aconteceu comigo. Eu peguei uma cena, limpei e eu falei, nossa. Aí eu fui limpando uma atrás da outra, situação de dor que eu vivi. O corpo é o primeiro a receber essa cura, esse benefício, entende? Então, o seu estado natural é saúde perfeita, tá? Aí você vai ficar mais saudável, entende? Se chegou alguma doença, deve ter alguma questão emocional que está oculto na sua mente. Só você visitar essa situação que vai se curando, você vai se alinhando, vai ficando mais saudável, tá? O que mais? Elas vão para o corpo ao longo da vida, se tornam doença. Questões que você não fala, sombra. Ah, tá. Então, são questões durante o dia, durante a sua vida, né? As experiências da sua vida, questões que você não fala, que você oculta, sombras que você guarda, situações que você, opinião que você guarda para você mesma, que mais? Medos, desejos reprimidos, traumas, raiva reprimida, julgamentos, condena uma situação ou outra, tudo isso, ela está dentro de você. Se você não verbaliza, não é verbalizar, contar para outras pessoas, é abrir para você mesmo. A ferramenta IFT, você vai sentar no seu quarto, você vai abrir isso só para você, para mais ninguém. Entende? Esse é o grande segredo, a chave que pode mudar a sua vida. Você não precisa contar para ninguém. Você pode contar para o terapeuta, vai te ajudar. Entende? Você não vai estar ali sozinho. Eu fiz por um bom tempo sozinha, depois eu entreguei para o terapeuta e ela me ajudou a limpar as outras situações que eu tinha, entende? Sozinho, muitas delas a gente não consegue acessar. E aí você senta no quarto, você abre aquelas questões que você tem maior medo em falar para você mesmo. O medo é uma ilusão, é algo que você pode limpar também. Aí você abre essa situação e fala, faz 3 vezes a frase de preparação e vai falando situações de que você viveu, traumas, é, julgamentos, quando você condena uma situação ou pessoa, quando você julga, quando você discrimina, tá tudo dentro de você. Aí você tem que abrir só para você mesmo. Essa limpeza você pode fazer só para você mesmo, sozinho no seu quarto. Você anota a situação, faça uma lista de situação que você quer limpar e vai limpando 1 hora por dia. Entende? É só você ter um compromisso com você mesmo. E aí o resultado dela, você vai notar o quão o seu corpo vai ficando mais saudável. E você vai entrando, se alinhando com quem você é. Não é fácil, não é do dia para a noite. Essas emoções reprimidas, elas têm vontade própria, elas podem entrar em conflito, ela vai criar situações para você não fazer isso, entende? Você vai sentir medo, insegurança, entende? Eu lembro que quando eu marquei com um terapeuta,
essas energias, elas visitam a gente, elas fazem você acreditar que isso não está ajudando em nada, entende? Que isso não vale nada, não ajuda em nada. E daí eu entreguei essa situação para o terapeuta, ela falou, Rose, isso é ilusão, calma, vem, é um pensamento negativo. Vamos para cima, vamos limpar. Limpei, estou até hoje limpando, e eu estou muito mais em paz, muito mais segura, muito mais plena, entende? A gente consegue viver aqui em paz, tá? Com a mente mais tranquila, com a mente no céu. Só que sempre tem alguma situaçãozinha ou outra, só que a gente sabe lidar melhor com isso. A gente fica muito mais lúcida, muito mais segura, confiante. O que mais? Tem pessoas também que, por causa dessas emoções reprimidas, elas acabam projetando na outra. O fulano é assim, o fulano é assado. Eu me senti mal quando eu fiquei perto do fulano, do Beltrano. Muitas vezes, se você condena a outra pessoa porque a outra pessoa é assim, o assado, frita, cozida, você passou a se sentir mal porque se conectou com essa pessoa, isso foi ressonância. Algo que estava na sua mente ressoou com algo que estava na mente dessa pessoa. Teve uma ressonância e você sentiu isso. Quer saber, né? Quer provas dessa situação? É só você fazer, a hora que você se conectar com essa pessoa e você se sentir mal, faça uma limpeza emocional. Daí você fala assim, mesmo que eu esteja sentindo mal, ao me encontrar com essa pessoa, eu me perdoo e me aceito profundo e completamente. Faça 3 vezes a frase de preparação e fale tudo que você sente quando você olha para essa pessoa. Você toca nesses pontos e fala todo o seu sentimento, abre tudo. Observa as cenas que virão na sua mente. Pode vir alguma situação do passado, entende? Pode vir, mas você vai abrir tudo que você sente ao olhar para essa pessoa, mas com todos os detalhes, tocando nesses pontos, entende? Aí, se aparecer uma cena, você limpa essa cena. Aí, a hora que você olhar para essa pessoa na sua mente, vê se você sente paz. Daí você fala, tô bem, tô em paz. A hora que você for se encontrar com ela, você não vai mais sentir mal. Você vai ficar bem. Por quê? Porque você limpou as questões negativas que estavam ressoando na sua mente com a dela, tá? Aí você vai poder conviver melhor com essa pessoa. Sempre que surgir isso, as pessoas estão aqui para nos ajudar a curar as nossas emoções, tá? Aí você limpa em você as questões que você está sentindo mal, não é o outro, é você que precisa limpar. O trabalho interno é seu, tá? A responsabilidade é tua em cuidar dos seus pensamentos e das suas emoções. Assuma as rédeas da sua vida, a responsabilidade das emoções, dos pensamentos, e aí você vai limpando tudo isso. E você vai ver o quão vai ficar mais em paz com as pessoas. Vai parar de projetar isso no outro, né? Se alguma pessoa aparecer e você se sentir mal, você vai ficar mais atenta e vai curar isso em você, tá? Daí você vai parar de condenar, julgar o outro, entende? Não estou dizendo que o outro é melhor que você, não. Todos nós aqui temos emoções, todos nós temos situações negativas, mas você consegue curar isso em você. Se você está sentindo mal, você cure em você. No Ho Oponopono ele fala isso, tá? A ferramenta do Ho Oponopono, ele fala isso. O que você estiver vendo fora, seja na TV, se você estiver vendo a guerra do outro lado do mundo e você se sentiu mal, tem contribuição tua, e aí você tem que limpar isso em você, tá? O Ho Oponopono fala. Então, faça essas limpezas emocionais quando você estiver se sentindo mal, diante de uma situação ou pessoa, no trabalho, qualquer coisa, e você vai ficando mais em paz, tá? O meu caso é visitar situações traumáticas do passado, de dor, e aí também você se alinha com o todo, com a fonte. E se você for muito, tiver um compromisso com você mesma, você vai encontrar o seu propósito de vida. Você vai se alinhar com o todo e aí você vai entregar aquilo que você vai fazer aquilo que ele pede para você fazer. Então, se você estiver num trabalho, você sentir vontade de fazer algo melhor nesse trabalho, é o todo pedindo para você se aperfeiçoar naquilo, entende? Ou então você pode mudar de trabalho, pode vir uma vontade de fazer uma outra coisa. Tudo pode acontecer quando a gente limpa as nossas emoções negativas, tá? Você vai ficar mais alinhado, mais seguro, mais confiante.
tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe as pessoas, a gente vai se falando. Tchau, tchau!